Boa noite com Jesus. Graça e paz do nosso Deus e Salvador continue sempre em nossos corações. Eu queria ler uma escritura que encontra-se em São Mateus, capítulo 24, versículo 24. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Senhor Jesus, Pai Celestial, nós só temos que te agradecer, ó Deus, pela vida que o Senhor concedeu a cada um de nós, pelas curas que já aconteceram em nosso meio e principalmente, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem conosco e nos manteve firme atrás da Tua Palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós gravamos o primeiro vídeo com o tema Os Ungidos dos Últimos Dias, né? Ou os falsos ungidos, melhor dizendo. E Jesus chega a nos dizer, neste capítulo de São Mateus, capítulo 24, versículo 24, que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, e faziam sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas graças a Deus que nós não estamos e não somos enganados. Amém? Mas pelo que Jesus diz aqui, essas pessoas falsos, eles seriam um povo diferente dos demais. Eu estou com algumas mensagens do profeta dessa era, William Marion Branham, e eu estou com uma com o tema Olhando para o Invisível. Essa mensagem foi pregada 3 de outubro de 1958 em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos da América. O profeta diz no parágrafo 10, ele diz assim, mas o homem é formado como a ovelha. Por que o homem é formado como a ovelha? Tudo isso tem que ser observado. E uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta, me disseram. Quando ela se perde, ela fica totalmente perdida. Totalmente perdida. E é assim que é com o homem. Quando ele está perdido, ele fica absolutamente desamparado. Ele precisa ter um pastor para guiá-lo. E quando o homem escolhe, enquanto os dias passam, descobrimos que o homem vai ficando cada vez pior, preferindo andar pela visão do que pela fé através do invisível. Aí é que ocorrem os problemas hoje. Muitos problemas. Porque o homem, o profeta chega a dizer que quando um homem sai do caminho verdadeiro, da trilha correta, ele vai crer em qualquer coisa. Ele chega a dizer, quando Eva descreu da palavra verdadeira, da palavra da hora, ele disse, Eva passou a crer em qualquer coisa. Até mesmo dizer que Caim era filho de Adão. Saiu do que é verdadeiro, irmãos, não tem mais outra opção.
a não ser enganado pelo diabo. Eu li a mensagem Olhando para o Invisível, parágrafo 10, somente o 10. E na mensagem Demonologia no estado físico, aliás, Demonologia no estado religioso, no parágrafo 193, o profeta diz assim, ó, agora, em primeiro lugar, neste lado, estão as almas dos injustos. Quando o homem morre, ele vai para um lugar esperar o julgamento. Jesus foi e pregou para aquelas almas que estavam em prisão lá. Os seguintes são os demônios, ou seja, primeiro é aquele local, aquelas pessoas que foram para lá esperar o julgamento que não se arrependeram. Em segundo lugar, vem onde estão os demônios. E em terceiro lugar, vem o diabo mesmo e os seus anjos. E o profeta diz aqui, Jesus foi e pregou para aquelas almas que estavam em prisão lá. Os seguintes são os demônios. O seguinte é o diabo e o inferno. Crescendo, o primeiro agora dentro deles há espíritos de homens mortos que nunca se arrependeram. Eis a questão, né? A pessoa não se arrepende. Eles estão esperando pelo julgamento. E a única coisa que eles sabem é loucura, e foi o que eles fizeram. Agora, aqui em cima, estes cristãos são influenciados do alto. Isto é uma parábola. Aqui em cima está outro Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de um homem, Jesus Cristo. O Espírito Santo influencia sua igreja neste estado mortal. O diabo, através destes espíritos, influencia o homem. Porque nós temos que observar, irmãos, que esse espírito do anticristo religioso, aquele que, se possível fora, enganaria até os escolhidos, nós temos que colocar na mente que Jesus não estava falando de denominação. Não é denominação. Isso aqui é um grupo totalmente diferente. Denominação não engana ninguém. Uma criança de 8, 9 anos que conhece a mensagem genuína não é enganada pela denominação. Ela sabe que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela sabe que Deus é um em 3 ofícios maiores. Pai, porque criou tudo. Filho, porque veio no ventre de Maria. E Espírito Santo, porque voltou no dia de Pentecoste. Atos capítulo 2. Então, se não consegue enganar uma criança, mas Jesus disse que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Quando a primeira batalha houve no céu, que a primeira batalha, todo ser humano que conhece a Bíblia sabe que a primeira batalha começou no céu. E o nosso profeta nos diz que nessa batalha não foi batalha de um anjo esbofetear outro anjo, dar soco em outro anjo. Não. Esta batalha foi anjos, Satanás, que até então era Lúcifer, né? Era Lúcifer. O Lúcifer pregou. A batalha foi falada, foi pregada. E o profeta chega a dizer nas suas mensagens que Lúcifer pregou uma pregação tão bonita, tão eloquente, que de 4 partes, 3 ficou com o diabo e uma parte ficou com Deus. Vocês imaginaram? Sempre é dessa maneira. Lúcifer falava para eles, não, vou fazer um reino mais bonito, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar um cargo para cada um, né? Então você saia, deixa o Altíssimo aí. E aí vou dar um cargo para cada um. E o profeta chega a dizer que essa terça parte dos anjos, eles saíram do céu, eles caíram do céu
e chegaram na terra. Então, quando você vê um homem querer pregar bonito para arrancar membros de outra igreja, ele está com o mesmo espírito, está ungido com o mesmo espírito que estava aqueles lá em cima que se rebelaram contra Deus. Contra Deus, da mesma maneira. E o profeta nos diz que aqueles homens que estão atrás do ministério, atrás da palavra, defendendo a palavra genuína da hora, eles também são ungidos por aqueles espíritos que estavam lá em cima ao lado de Miguel naquela batalha. Então, se o diabo tem homens aqui na terra para usar, para pregar bonito, para separar e fazer aquela confusão toda, se denominarem, o profeta diz também, Deus também tem homens posicionados que ficam atrás daquilo que é verdadeiro. Graças a Deus por isto. E o profeta continua dizendo aqui, ó, agora olhe, os seguintes são os anjos. O seguinte é Deus. Agora, cada mortal aqui é influenciado por um destes mundos. Qual espírito você é influenciado? Você está pregando a mensagem de que sentido? Em que espírito? O profeta chega a dizer, se não me falha a memória, na era de Esmirna ou de Sardes, que tem pessoas que estão envolvidas na palavra quase 100% e são falsos. Qual espírito que está te envolvendo? Jesus disse, pelos frutos o conhecereis. Viu o que quer dizer? Agora, o que fez aquela mulher? Ela penetrou naquele estado e ela está falando com aqueles homens possessos de demônios que estavam desde o princípio, o espírito daqueles anjos que caíram e não se arrependeram lá atrás no princípio e consentiram que seus seres fossem possessos por eles. E eles estão esperando pelo julgamento. E estes aqui são influenciados e nascidos de novo através do Espírito de Deus. E o diabo tem seus profetas. E Deus tem os seus. Vê o que quer dizer? É influenciado. E lá vamos nós. Pare para distinguir isso. O profeta disse, pare para distinguir. Distinguir, irmão, é discernir. É observar. É analisar. Eu vou ser mais claro. Essa mensagem, quem começou a pregar ela aqui no Brasil, praticamente, foi um homem chamado Joaquim Gonçalves. Um homem que já até partiu para o Senhor. Ele praticamente abriu, as portas aqui e empurrou a mensagem para o povo. Não tem uma pessoa no Brasil, não tem uma, que não foi ganha diretamente ou indiretamente através do ministério dele. E o profeta chega a dizer que Deus sempre começa a coisa, depois surge os personificadores. A Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela é fácil de ser entendida. A Bíblia, as pessoas não podem pegar a escritura e ficar lançando escritura sem ter sentido. A Bíblia, o Velho Testamento, tudo é sombra do Novo Testamento. Primeiramente, Deus levanta o ministério. Depois, saem os personificadores. E o profeta diz aqui, ó. O profeta diz aqui, ó. Pare e observa. Distingua isto. Distingua. Discirna o espírito. Primeiro Deus levantou Moisés. Depois surgiu Janes e Jambres. Primeiro houve Deus. Depois surgiu o diabo. E o profeta diz que primeiro Deus faz e o diabo fica vendo.
e o diabo vai e copia. Eu vou dar outro exemplo para vocês na Bíblia. Deus fez a Nova Jerusalém para os santos, para pessoas que são posicionadas, para pessoas humildes, que quando erra se arrepende, volta atrás. Deus fez a Nova Jerusalém. E o diabo estava vendo. Então ele desceu de lá e foi e fez a Babilônia. Fez aquela cidade. Cidade considerada uma das 7 maravilhas. Até jardins suspensos ela tinha. Então o diabo sempre, o profeta chega a dizer, o diabo sempre copia. O diabo tem uma cópia de tudo que Deus tem. Tudo que Deus tem, o diabo tem uma cópia. Então, vamos continuar. Se Deus levantou um homem desse, no Brasil, e até fora mesmo, com uma mensagem que nunca mudou uma vírgula, os hinos hinos sacros, a pregação sadia, a ordem da igreja é pregada da maneira que prega. Então, aonde está Deus? Você pode dizer, não, pastor, mas eu sou contra o homem, não o ministério. Então você deve ser uma raça única. Porque para você falar do homem, sem falar do ministério, você tem que ser uma raça única. Nunca vista. Porque a esposa do profeta um dia bateu a porta na cara dele, vamos dizer assim, bateu na cara dele e ela quase morreu, porque o ministério estava dentro do homem. Então imagine se Deus estiver nesse homem e você se opor ao ministério desse homem. Não seria interessante observar que você está se opondo a Deus? Porque o profeta chega a dizer nas eras da igreja que tem pessoas que se salvarão só porque ajudou a noiva. Pessoas se salvarão. Quem conhece a mensagem sabe o que eu estou falando. Mas ele também diz que pessoas irão para o inferno porque deixou de honrar a noiva. Agora imagine se você está falando contra o ministério de um homem de Deus. É isso que o profeta diz aqui, ó, na mensagem Olhando para o Visível. Ele diz assim, ó, no parágrafo 10, ele diz assim, ó, e quando o homem escolhe, enquanto os dias passam, descobrimos que o homem vai ficando cada vez pior, preferindo andar pela visão. Ah, eu soube disso. Fulano disse isso. Cicrano disse aquilo. Mas fulano disse aquilo. Isso é visão. E o profeta diz aqui, ó, tem que andar pela fé. Pela fé. Se Davi ressuscitasse, ele pregaria nesses cultos hoje de gente que prega a mensagem? Será que pregaria? Se falar só esse homem tem um currículo assim. Será que ele pregaria? Ô, irmãos, você pode dizer pastor, mas Davi não era sacerdote, Davi era rei. Quem te falou que Davi não era sacerdote? Então a Bíblia perdeu o sentido. Porque o profeta disse que Davi representava Cristo, não é verdade? Vou te ajudar um pouquinho. Davi tinha 500 mulheres ali. É isso? E o profeta chega a dizer que aquelas 500 mulheres representam o corpo da noiva de Jesus Cristo. E ele fala que o próprio Davi representa Cristo. Então, se Davi representa Cristo, Cristo tem os 3 ofícios. Hebreus 4:14. Visto que temos um sumo sacerdote. Sacerdote é pastor. Então, se Davi é um tipo de Cristo, Davi também tinha essa parte. Oh, irmãos, graças a Deus, porque o discernimento, ele decide o nosso destino eterno. Graças a Deus. O profeta continua dizendo, distingue isto. Jesus, quando ele estava aqui na terra, agora, hoje, ele não poderia entrar naquele estado e tomar um homem justo fora daquele estado. Ele não poderia fazer isso. Aqueles homens justos não estão lá, onde eles costumavam estar no paraíso. Porque no Velho Testamento, quando uma pessoa morria,
eles não tinham sangue de Jesus ainda. Eles não tinham sangue. Então, para onde eles iam? Deus preparou um lugar chamado paraíso e colocou eles. Mas quando Jesus morreu, e aquele paraíso representava a sexta dimensão, era uma sombra da sexta dimensão. Então, quando Jesus veio, o sangue de Jesus aboliu aquele paraíso e abriu a sexta dimensão para nós, para aqueles que irão para lá, para aqueles que já partiram também. Então não tem mais jeito, né? Não, Senhor. O paraíso foi esvaziado quando o sangue de Jesus o levou. Olha aqui, ó. Agora alguns deles disseram, ó, a Rússia é o anticristo. Nunca. A Rússia não é o anticristo. O anticristo será tão religioso que, se possível, enganaria o próprio escolhido. Recordem, Deus toma seu homem, mas nunca toma seu espírito. Eu estou lendo parágrafos 216 da mensagem Demonologia e Estado Religioso. Eu vou ler novamente, que eu repeti, os 216. Você pode olhar na tua mensagem lá, você vai ver. Agora alguns deles disseram, ó, a Rússia é o anticristo. Nunca. A Rússia não é o anticristo. O anticristo será tão religioso que, se possível, enganaria o próprio escolhido. Recordem, Deus toma seu homem, mas nunca toma seu espírito. O diabo toma seu homem, mas nunca seu espírito. Vocês podem observar que, se vocês olharem, vocês vão ver que tudo isso é verdade. Quando Jesus começou a pregar, só de uma vez, quando ele começou o seu ministério, só de uma vez ele alimentou 5.000 pessoas. Quando ele começou a pregar a doutrina, o povo foi saindo. Saiu um punhado, depois são mais 70, depois aí ficou 12, ele falou, um de vocês é o diabo, e foi saindo, até que ficou os 11, para chegar lá no Pentecoste, para encontrar com os outros. Não é isso? No ministério de William Branham foi a mesma coisa. Vai lá nos Estados Unidos hoje e pergunta para aqueles moradores lá, vocês conheceram William Branham? Quase ninguém conhece. Porque Jesus, o povo ia atrás de Jesus, era pela cura. Aliás, era pelo pão. O povo seguia Jesus para comer. A maioria era para comer. E o irmão Branham, a maioria seguiu o irmão Branham, era pelas curas. Ao ponto dele dizer que saía caminhão cheio de moleta, de bengala e cadeira de roda e etc. Das reuniões dele. E no ministério que Deus deu para um homem chamado Joaquim Gonçalves aqui no Brasil, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando ele começou foi sozinho, não tinha ninguém. Não tinha ninguém lá com ele. Só tinha um lá difamando ele lá. Começou com difamação. E hoje está nessa gigantesca obra aí. Quando ele começou não tinha ninguém, então foi ajuntando. Quando ele começou a pregar a mensagem do profeta, foi saindo. E isso cumpre o que o profeta fala. Deus toma seu homem, mas nunca toma o seu espírito. Deus toma seu homem, mas seu espírito permanece. Esse espírito aqui é ministério, o ministério continua. Deus tomou Elias. O ministério de Elias não acabou, ficou com Eliseu. Deus tomou Eliseu, o ministério de Eliseu não morreu, ficou com João Batista. Deus tomou João Batista, o ministério dele também não morreu, ficou com William Marion Branham. E o diabo é da mesma coisa, da mesma forma. Deus toma os homens que o diabo usa, morre, mas o espírito deles permanece. A mesma coisa. Isso aí, o anticristo, ele é parecido. O profeta chega a dizer que eles são gêmeos. Ele chega a dizer Isaac, aliás, ele chega a dizer Jacó e Esaú. Ele chega a dizer são gêmeos. Os dois espíritos são gêmeos. Eles estão lado a lado. Eles começaram lado a lado. Eles têm que terminar lado a lado. E as pessoas não veem isso. Ele continua dizendo aqui, ó. Os demônios estão trabalhando. Ontem eu estive no estado físico, hoje eu lhes estou mostrando no estado espiritual.
onde eles estão no estado religioso, onde eles estão agora mesmo, chamados câncer, e eles chamam isto, aquilo e aquilo outro. Mas eu lhe tenho provado pela Bíblia que eles são demônios. Agora, aqui estão eles outra vez no estado religioso. E o profeta diz aqui, ó, muito religioso, muito religiosos. E ele diz aqui, ó, é o profeta, eu estou lendo a mensagem de demonologia no estado físico, parágrafo 217, agora eu vou ler o 218. Ele diz assim, ó, se você for começar, irmão, pense. Caim, bem no princípio disto, era um homem muito religioso. Esaú era um homem muito religioso. Judas era um homem muito religioso. E é a religião, não é o mundo de fora. Está bem na fila. Irmãos, não tem como ser mais claro do que isso. Esse mundo de fora que o profeta fala aqui, que ele está falando, não é o mundo de fora. Esse mundo que não é de fora, ele está dizendo assim, ó, não é denominação. Ele fala, está na fila. Você só entra numa fila se você tiver o mesmo pensamento que os outros. Você entra na fila para tomar uma vacina, porque todos ali vão tomar vacina. Você entra numa fila para pegar um lanche, porque todos vão pegar um lanche. Vocês entenderam? Você entra na fila para pegar um coletivo, porque todos vão pegar um coletivo. Esses aqui é gente que prega a mensagem, está na fila, está querendo ir. Está querendo ir. O profeta chega a dizer aqui, ó, 218 da mensagem Estado Religioso, Demonologia. Ele diz aqui, ó, se você for começar, irmão, pense. Caim, bem no princípio disto, era um homem muito religioso. Esaú era um homem muito religioso. Judas era um homem muito religioso. É a religião. Não é o mundo de fora. Aí você diz, não, pastor, todo mundo pode pregar mensagem. Todo homem que é chamado por Deus tem que pregar mensagem. Sim, mas qual é um dos itens para se pregar mensagem? É ter humildade. Leia a estatura do varão perfeito. Tem que ter a humildade. Veja, tem que ter a humildade. Seria o mesmo que eu dizer assim, ó, eu vou crer em Paulo e não vou crer em Pedro. Pedro é falso. Mas o profeta diz, o mesmo Deus que falou em Atos 2:38 para o povo ser batizado no Espírito Santo, falou na boca de Pedro, o profeta diz, foi o mesmo Deus que entrou no coração daquele povo lá e fez com que ele se arrependesse dos seus pecados. Não tem como. Tem que ser desta maneira. E o profeta diz aqui, ó, não é o mundo de fora, não é a denominação lá fora, não é o Egito, não é a denominação, melhor dizendo. Ele diz aqui, ó, está bem na fila. Observe aquilo, demonologia. Oh, Deus tem nos guardado. E ele diz aqui na mensagem Perguntas e Respostas número 2, ele diz assim, ó, portanto, vejam, aqueles sacerdotes eram benévolos, mansos, homens entendidos. Quando se chega a frutos do Espírito, podiam mostrar mais frutos do Espírito que os poderia mostrar Jesus. Está vendo tanto que o diabo é religioso? Quando se chega à teologia, eles não sabiam. Tem uma escola da qual ele havia saído. De onde veio este homem? De onde ele saiu? Que cartão de companheirismo ele tem? A que organização pertence? Não sabemos de onde ele vem. Ele era absolutamente um indivíduo desterrado que teve um nascimento ilegítimo. Vocês observaram? Sempre é desta maneira. Que Deus abra tua mente. Que Deus te dê uma humildade para reconhecer porque a vinda de Jesus Cristo está vindo. E todos queremos estar do outro lado. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.